Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 30. E essa mensagem tem por título Corações em Chamas. Tem algum coração ardendo aí pela presença do Senhor? Diga glória a Deus. Corações em chamas. Aleluia. Capítulo 24, a partir do versículo 30, diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os seus olhos e o reconheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa de tamanha alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que Jesus maravilhoso! Então abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender. Existem pessoas que ainda não tiveram o entendimento aberto. Talvez já estejam com Jesus já faz um tempo. Esses discípulos caminharam com Jesus por 3 anos e meio. E quando ele ressuscitou, num corpo glorificado, glorioso, ressurreto, eles não o reconheceram. Eu queria falar um pouquinho sobre corações em chamas. As pessoas mais felizes dessa terra não são as pessoas que são ricas, nem as pessoas que moram em mansões, mas as pessoas que vivem entusiasmadas, motivadas, animadas. O que está acontecendo aqui é que 2 discípulos estão deixando Jerusalém e estão indo para Emaús porque estão desiludidos. Desiludidos por quê, pastora Leia? Porque eles esperavam que aquele Jesus que andou com eles por 3 anos e meio viesse restaurar o reino de Israel e destruir os romanos, Roma, o Império Romano, e não foi isso que aconteceu.
Pelo contrário, o mestre deles morreu e agora eles não sabem o que vai ser da vida deles. Então estão saindo de Jerusalém, que significa cidade da paz, e estão indo para Emaús, uma cidade que significa riacho quente, povoado isolado entre montanhas, lugar de calor causticante e de água morna. Veja bem, Jerusalém é uma cidade desejada por 3 povos: cristãos, judeus e muçulmanos, ou seja, árabes. E eles brigam o tempo inteiro. Por que será que eles brigam por um pedacinho de terra tão pequeno no meio do deserto? Não é porque ali tenha grandes riquezas, mas é porque ali é um lugar sagrado, um lugar santo, um lugar que planta e colhe, porque o Jeová Jirê, o Deus da providência, está naquele lugar. Não é o lugar em si, mas é quem está em Jerusalém que atrai a presença, o desejo das pessoas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eles estão desiludidos. Só uma pessoa desiludida, mal resolvida, não quer ficar em Jerusalém, lugar onde a glória de Deus se estende, e quer ir para Emaús, um lugar onde se bebe uma água quente. Então eu queria dizer para vocês aqui que certos fatos só acontecem na vida de gente que tem coração em chamas. Coisa gostosa é fazer parte de uma igreja onde as pessoas têm o coração em chamas. Coisa gostosa é fazer parte de uma família onde as pessoas são alegres, bem resolvidas, são motivadas, elas são estimuladas. Coisa gostosa é a gente ter o desejo de voltar para casa. Por quê? Porque a nossa casa é um lugar assim. Coisa gostosa é o desejo de estar na casa de Deus. Por quê? Porque não é só no momento do louvor que a gente se extravasa na presença de Deus, é em todo momento, porque não é o altar que está aquecido, mas é o meu coração, é a minha vida. Coisa gostosa é o desejo de trabalhar na obra do Senhor, o desejo de ganhar almas. Quem faz isso? Só quem está com o coração ardendo, com o coração desejoso, vontade de trabalhar. Tem gente que está deprimido, tem gente que está em cima de uma cama, está com síndrome, ela não sai de casa, ela está presa, uma coisa prendeu ela ali, não consegue trabalhar, não consegue procurar um emprego, não consegue melhorar o seu estilo de vida, não tem coragem de empreender algo novo, de fazer coisa nova. Mas hoje o Senhor mandou eu dizer que Ele vai aquecer o teu coração nessa noite, e você vai ter ideias que ninguém vai ter, e a sua vida vai estar aquecida na presença do Senhor. Jeremias disse: se eu pensar em não profetizar, uma chama queima no meu coração. Por mais que Jeremias profetizasse para um povo incrédulo, ele tinha prazer em fazer isso. Às vezes eu sou convidada para ir adorar ao Senhor em comunidades perigosas. Não, eu não canto só em Zona Sul, eu não canto só na Barra, no Recreio, eu canto em lugares perigosíssimos. Eu já contei aqui na igreja, né? Às vezes quando me chamam para ir em certos lugares, eu falo assim: Jesus vai à minha frente, porque eu já fui cantar em alguns lugares que o carro ia passando e nas laterais tinha defunto, corpos mortos, assim, ó, jogado na rua. Eu já fui cantar e pregar numa igreja, a igreja pegando fogo, e daqui a pouco todo mundo saiu das cadeiras e foi tudo para debaixo do banco, porque começou o tiro, pá, 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 pá,
tudo que é canto. E eu estava na frente, o tiro vindo de lá, e eu na frente pregando. Eu falei assim: Jesus, se eu sair daqui, eu vou envergonhar teu nome. Então eu só fiz assim, irmão, sem brincadeira. Peguei a Bíblia e botei na minha cara assim, ó. Porque se me matar, eu estou aqui, a Bíblia vai me proteger, né? E aí todo mundo foi para debaixo do banco, porque o tiroteio estava pegando solto lá fora. Já fui cantar em uma outra igreja, que enquanto eu pregava, estava tendo uns tiroteios também, mas ninguém saiu do lugar. E eu preguei em 15 minutos, rapidinho, com medo dos tiros. Quando eu cheguei no gabinete para aquele comes e bebes que os pastores oferecem para nós, o pastor disse: gostou dos fogos que mandei soltar para você? Que na verdade não era tiro, era fogos, porque em comunidade tem essas coisas também. Eu já fui cantar numa programação que era aniversário de alguém, e aí eu perguntei: mas cadê o aniversariante? Eu quero dar um abraço nele. Aí me disseram: não, ele está em algum lugar te assistindo. E depois eu fui saber que era o dono da boca, que me convidou para cantar na festa dele. Então, irmão, só se você estiver muito motivado, o coração ardendo com a presença de Deus, é que você faz certas coisas. Então eu quero profetizar: você sai daqui hoje aquecido pelo Espírito Santo de Deus, para fazer coisa que ninguém mais vai fazer. Tem casamento acabando, porque a chama apagou. Talvez vocês não leram ainda sobre, mas está acontecendo um tal de divórcio cinza. O que é isso, pastora Leia? É o divórcio que acontece depois de 30, 40 anos de casados. Quando os cônjuges têm 60, 70 anos, um chega para outro e diz que quer se separar. Pede o divórcio, não porque houve traição, não porque houve nenhum tipo de problema, mas porque o casal está vivendo um silêncio emocional. Olha o que eu li. Criaram os filhos, construíram suas casas, pagaram seus boletos, mas esqueceram de cuidar um do outro. Os filhos saíram e a casa ficou vazia. Eles nem se olham, eles nem conversam, nem dialogam. Isso se chama divórcio cinza e está acontecendo mais do que se imagina. No Brasil, 3 em cada 10 divórcios envolve pessoas dos 50 anos para cima, e os motivos são muitos. Por exemplo, fim da criação dos filhos, aposentadoria e tédio, falta de propósito em comum, não combinaram nada junto, tinham tudo separado, cada um paga uma conta, ninguém sabe quanto que o outro ganha, cansaço emocional acumulado e silêncio no lugar de diálogo. Apagou a chama. E o pior é que um dos cônjuges chega e diz assim: quero o divórcio, porque eu só quero ser feliz nos anos que me restam. E o pior é que quem ouve a frase jamais percebeu que o outro já tinha desistido fazia tempo. A chama se apagou e não quiseram mais aquecê-la. E isso está acontecendo, não só no mundo, mas dentro da casa de Deus. Os divórcios estão aumentando, porque as chamas estão se apagando. E não é só no casamento, não. Acontece na vida profissional. Tem gente que não quer mais lutar. Tá bom, esse dinheirinho tá bom. Não luta por algo melhor. Tem gente que já entregou os pontos na vida espiritual, no ministério. É do trabalho para casa, de casa para o trabalho, de trabalho para casa. No domingo eu vou, se der eu vou. Ah, não estou com vontade, estou desanimado. Irmão, pelo amor de Deus,
Se você tem 30 anos e vai morrer aos 90, eu sempre falo isso, você ainda tem 80 anos para viver. Se você tem 60 anos e só vai morrer com 90, você ainda tem 30 anos para viver. Me ajuda, pelo amor de Deus. Olha para esse lindo que está do teu lado e fala assim: vai viver, e como vai viver o resto dos seus dias? Pergunta para ele, engordando em cima de uma cama, dando trabalho para todo mundo, desanimado, desiludido, preocupado, ansioso, com síndrome, não conseguindo mais levantar da cama. Pelo amor de Deus. Eu falei para Jesus: Jesus, eu tenho 60 anos, mas eu quero chegar aos 90, é pouco. Aí Jesus falou assim: mas desse jeito que você está, você não chega lá não, minha filha. Bico de papagaio, fascite plantar, não é isso? Fascite plantar, bico de papagaio, diástase, a gordura no fígado, o que é? Como é que é o nome de esteatose? Eu levantava e levantava assim, ó, devagar, 15 quilos a mais. Você sabe o que é isso? E eu não conseguia mudar a minha história. Meu coração estava desanimado. Não, eu vou ficar assim mesmo. Eu ouvi duas frases que mexeram comigo. Uma foi a pastora Elisete Malafaia que falou comigo: Leia, 1 hora do dia é o suficiente para você. Você cuida de tudo, de todos, cuida de você, Leia. 1 hora, 45 minutos, vai para a academia. E eu não conseguia. Aí eu fui falar com a doutora Denise Portugal. Ela disse: Leia, se você não tiver mais nada para investir, minha filha, investe em músculo. Porque sabe o que é você daqui a alguns anos ter que alguém colocar fralda em você? Você sabe o que é isso? Você não ter ânimo, você não conseguir, é um velhinho lá, não tem músculo, não tem nada. Leia, acorda! Como é bom quando as pessoas chegam e falam na cara da gente: irmão, eu não sei, essa força vem de Deus, essa chama acendeu em mim, irmão, que eu agora não falto academia. 15 quilos já se foram, 3 sacos de cimento eu eliminei. Três sacos de cimento. Comecei, não é não, marido? Sacos, quanto, pode falar? 50 quilos, não é não? Cada saco, né? Eu errei, Menino, você sabia que eu estou aqui crente que eu estou falando certo? Não é 50 quilos, não é isso? É 3 sacos de arroz. Não, também não. Rola a bola. Eu só sei que eu perdi 15 quilos. Estou dormindo melhor. Estou amando melhor. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e fala assim: deixa a chama acender. Deixa a chama acender. Não é só no espiritual não, querido. É na vida emocional, matrimonial, profissional. A gente precisa estar animado. Cada dia eu estou numa igreja diferente, e chegando lá eu preciso ser usado pelo Espírito para animar o povo. Como é que eu vou animar alguém se eu estou desanimada? E não sou só eu não, você também é um servo na mão do Senhor. Quem chega perto de você tem que ser animado e não desanimado. Tem uns crentes aí que quando alguém vai falar com ele, ele fala assim: irmã, a vida está difícil mesmo. Aí ontem, eu fui cantar no encontro de pastores. Pensei 3, 4 vezes em não postar aquelas fotos. Mas senti no meu coração de sim. Por quê? O prefeito do Rio de Janeiro, ele fez um encontro com os pastores da ilha, porque as igrejas da ilha estão com muito problema em lance de documentação. Irmão, quem é que pode ajudar a resolver problema de documentação se não é a prefeitura? Se a gente ficar com esse negócio, mas ele é esquerda, mas ele é direita, mas ele é esquerda, a igreja não vai. Nós estamos comprando um prédio que vai de rua a rua, e aqui dos lados tem gente que está querendo tomar posse. Tem gente aqui que até pagou IPTU.
E se a gente não tiver os documentos em dia, a gente perde isso aqui. Porque hoje tem esse negócio, pagou o IPTU, né, Adalto? Pagou o IPTU. Então, a gente precisa, a gente foi lá, e foi um culto maravilhoso, né? A gente adorou o Senhor, Ele falou com os pastores, prometeu ajudar as igrejas, nós estamos realmente acreditando, porque, inclusive, eu acho que está aqui conosco, fica poderosa, a Tânia Bastos, né? Fica de pé, meu amor. Olha que linda, a vereadora aqui da Ilha do Governador, levanta a mão e glorifica ao Senhor pela vida da serva dele. Essa mulher também está sendo usada por Deus para abençoar essa igreja, pelo amor de Deus. Toda honra e toda glória. E aí teve um monte de gente, vem para cá para frente, mulher de Deus, vem para cá, né? Fica aqui pertinho da minha filha, do meu marido. Vem para cá, glória a Deus, aleluia. Irmão, eu sou muito grata, gente que me abençoa, né? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. A Tânia Bastos nem precisa de voto, porque essa mulher já é votada pela Ilha do Governador mesmo, né? Ela não vem aqui por causa disso, mas ela também ficou grata pela nossa ida lá, não é, Tânia? Ficou grata também. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Se eu deixar que palavras entrem aqui e me desanimem, é o que não falta. Qualquer coisa que eu poste que a turma da lacração não goste, o povo vai começar a falar de mim, mas eu não estou nem aí. Eu só sei de uma coisa, eu fui levantada por um Deus que não vai deixar ninguém me abater. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Na igreja do Senhor tem crente de Éfeso, crente que é operante, mas é mecânico. A chama já apagou, está fazendo só mecanicamente. Ele vem para a escola dominical, porque se não for, o pastor vai brigar. Ele vai participar da peça de teatro, a pastora me pediu, se eu não for, ela vai ficar chateada. Tem gente que está operando, mas no mecanicamente, igreja de Éfeso. A igreja de Laodiceia, a Bíblia diz que ela era rica, abastada, mas era morna, uma igreja sem gosto, sem graça, que fazia congressos e Jesus ficava do lado de fora. Quer que eu te fale uma coisa? Muitas igrejas hoje, as mais poderosas, elas estão cobrando ingresso para poder fazer os cultos de domingo à noite. Não estou falando de chá, de encontro de mulheres, que às vezes a gente precisa arrecadar um dinheiro para poder ajudar. Não, cultos bilhetados, não é bilhetado que se fala? Cultos bilhetados. Você sabe o que é isso? Igreja de Laodiceia, a chama já apagou. Estão vivendo do glamour, estão vivendo dos grandes eventos, dos nomes nos cartazes, e a Bíblia diz que Jesus está do lado de fora, batendo e dizendo, deixa eu entrar. Que não sejamos nós, essa igreja morna, que vai ser vomitada pela boca do Senhor, mas que nós sejamos como essa igreja chamada Filadélfia. Ela tem pouca força, mas ela não nega o nome do Senhor, e ela vive pela palavra de Deus. Que a gente seja como a igreja de Filadélfia, que tem amor e paixão pela palavra de Deus. Como eu estou feliz, como a nossa escola dominical está enchendo, as pessoas estão tendo prazer em estudar a palavra. No dia 8 de junho, nós faremos aqui a formatura do curso de hermenêutica que nós fizemos aqui na igreja. 34 alunos vão ser certificados. Quem glorifica o nome do Senhor? Isso é maravilhoso, isso é chama acesa, e é essa chama que não pode apagar. Igreja de Filadélfia. Eu queria perguntar, que banda você toca? Você é de que igreja? Éfeso? Aquela que está trabalhando, mas o primeiro amor já foi?
Ou você é aquela da Laodiceia, que pensa que não precisa de nada, vem para a igreja só quando quer. Ou você é da igreja de Laodiceia, é fraca, tem pouca força, mas você não nega o nome do Senhor. A sua vida é um testemunho vivo. Eu falei tudo isso aqui para poder apresentar para vocês o que está acontecendo nessa passagem do capítulo 24. É um domingo de ressurreição. Enquanto os homens estão escondidos com medo, as mulheres estão se arriscando e indo ao sepulcro levar especiarias aromáticas para perfumar o corpo de Jesus. Vocês sabem que qualquer seguidor de Cristo estava com a cabeça comprometida, porque Roma e os judeus estavam querendo pegar também os discípulos de Jesus. Então os homens abandonaram Jesus, desde a hora em que lá no Getsêmani os soldados o prenderam. Todos os discípulos, exceto João e as mulheres, ficaram com Jesus. O resto está tudo escondido, numa casa de portas trancadas. No sábado elas não podem ir, porque sábado ninguém faz nada. Mas no domingo pela manhã, elas acordam, elas prepararam os perfumes, elas não compraram, elas fizeram. E então elas vão ao sepulcro. Quem, pastora Leia? As mulheres. Estão arriscando a vida, sabe por quê? Porque quando o coração está em chamas, a gente não tem medo do pior, a gente sabe que o Senhor é conosco, e como disse Paulo, se eu morrer, vou estar com Cristo, se eu viver, eu vivo para Cristo. É assim que o servo do Senhor vive. Se eu vivo para Cristo, mas se eu morrer, eu vou estar com o meu Senhor. Onde é que está você, que a chama do teu coração está acesa? Levanta e glorifica o nome do Senhor. As mulheres chegam no sepulcro e elas entram porque veem que a pedra foi removida. E elas entram. E quando elas entram, elas veem que o corpo de Jesus não está mais ali. Então elas ficam perplexas, umas choram, outras perguntam: onde colocaram o meu Senhor? Onde colocaram? De repente aparecem dois anjos, e os anjos dizem para elas o seguinte: o que vocês estão procurando? Estão procurando no meio dos mortos aquele que vive. Eita glória! Está procurando no meio dos mortos. Eu quero dizer para você que esse lugar é lugar de gente viva, é lugar de gente com a chama acesa, o coração está pulsando, está ardendo na presença do Senhor. Você vai acordar amanhã e não vai se reconhecer, porque o Espírito Santo, uma dose mais forte do Espírito está descendo sobre a sua vida. Quem recebe, diga glória a Deus. Ele não está mais aqui, coisa linda. Ele ressuscitou. Vocês esqueceram que durante o ministério ele disse para vocês que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar? Aí elas ficam felizes. Maria se encontra com o Senhor, ouve a voz dele, Maria, ela diz Rabone, e aí ela corre, e ela vai então ao encontro dos discípulos. Chegando lá, ela conta tudo para eles. Irmãos, não me leve a mal, mas mulher, ela tem uma sensibilidade espiritual muito maior do que os homens. Igreja que favorece ministério feminino é uma igreja alegre, é uma igreja festeira. Você não vê homem se reunindo para fazer congresso. Você não vê homem se reunindo para fazer um coral. Você não vê o homem se reunindo para fazer um teatro. É tudo mulher. Onde tem mulher, tem alegria. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você é alegria dentro da sua casa? Ih, fraco. Uma mulher mal resolvida, ela deixa até o cachorro e o gato endemoniado. Uma mulher que acorda de mau humor,
Mulher que fica de mau humor porque não comeu ainda. Tem gente que quando está com fome fica de mau humor. Irmão, abrindo um parênteses aqui, não vou dar nome aos bois, então eu posso falar? Curiosos. Eu fui cantar num estado aí, e foi eu e um cantor aí famosíssimo. Sou apaixonada assim por aquele cantor, né? Pelo ministério dele. Apaixonada mesmo, bênção. Menino, quando chegou no almoço, o almoço seria meio-dia e meia. Deu 1h, deu 1h30, o homem foi ficando endemoniado. Eu me assustei. Olha, toda vez que falam assim, olha, você e fulano, eu falo assim, me tira dessa festa. Me tira dessa festa, que o homem fica igual um cachorro, brigando com todo mundo, dando soco em todo mundo, no ar, uma coisa horrorosa. Tem gente que fica mal-humorado à toa, ninguém sabe se ela vai acordar de bem ou de mal. Isso é horrível, irmão, isso é horrível. A Bíblia diz que a mulher, ela é como videira frutífera no centro da sua casa. Eu quero profetizar que a partir de hoje, não vai ter mais mulheres mal-humoradas dentro de casa. Eu profetizo aqui que não vai ter mais mulher mal resolvida dentro de casa. Vai acordar todo dia com o pé direito. Chama do Espírito acesa no seu coração. Tem marido que pena. Agora, pior do que mulher mal-humorada é homem. Homem é tristeza, mal-humorado. É uma tristeza. Eu conheço uns aí que se não der comida na hora certa... Deixa eu falar uma coisa aqui que a hora já está indo. Sepultamento com cerimônia fúnebre e sepulturas dignas, assassino, criminoso não tinha direito. Por isso que Jesus não teve onde ser sepultado. Porque por minha causa e por sua causa, ele se tornou um maldito, um criminoso. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça e nem onde ser sepultado. Jesus não tinha honra de judeu e nem de romano, mas Jesus tinha amigo, e é no momento mais difícil da vida que a gente conhece os verdadeiros amigos. Aí vem José de Arimateia, vem Nicodemos, e José de Arimateia dá a sepultura dele para Jesus, e ao terceiro dia as mulheres vão lá para embalsamar o corpo de Jesus. Coisa linda. Só quem está cheio do Espírito Santo investe nas coisas espirituais, mesmo correndo perigo de morte. Hoje você sai daqui animado para resolver todas as situações pendentes da sua vida. Você que estava deitado na cama, debaixo do edredom, sem ânimo para nada, essa palavra hoje está gerando em você uma nova motivação. O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. Quem pode sentir a sua presença, diga glória a Deus. Elas voltam para casa, encontram os discípulos, vai prestando atenção nos detalhes. E quando elas chegam lá, elas contam tudo para eles. Nós vimos o anjo, a pedra foi removida, o corpo do Cristo não estava lá. Os anjos disseram que era para ele ressuscitar, porque ele já tinha falado conosco, contaram tudo. Aí no versículo 11 você lê assim, olha, e eles não acreditaram nelas. Disseram que elas estavam delirando. Irmãos, é tão triste quando o homem não acredita na mulher. É tão triste quando um pastor não acredita no ministério feminino. Eu já contei aqui, eu fui cantar numa igreja já faz um tempo. O pastor me recebeu com muita arrogância. E ele disse, olha, aqui mulher não tem vez. Aqui a gente não aceita pastora. A irmã senta no meio da congregação. Já contei isso aqui, né? Olhei para ele, eu disse assim, pastor, eu sento em qualquer lugar. Só tem um lugar que eu faço questão de sentar na frente, é no céu. Aqui eu sento em qualquer lugar.
pastor aqui não tem vez. Às vezes as pessoas não recebem o ministério feminino. Um homem prega é uma maravilha, a mulher vai pregar, mais ou menos. Mas é muito lindo ver que Jesus valorizou o ministério feminino. Foi para uma mulher em Samaria que ele contou: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Oh, meu Deus! E deixa eu te falar uma coisa, não era uma mulherzinha da sociedade, era uma mulher que já tinha 5 divórcios. Hoje nós estamos vendo pastores dizendo que divorciado é excluído da igreja. Jesus falou com uma divorciada 5 vezes. E a 6ª pessoa que estava com ela não tinha nem casado ainda. É para ela que Jesus diz: mulher, se tu soubesses quem é que fala contigo, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Aquela mulher sai correndo, pulando, ela não quer mais saber do primeiro, do segundo, do quarto, do quinto, do sexto, ela não quer saber de nada, ela só quer saber agora de dizer: eu encontrei o Messias, e por causa dela uma cidade inteira se converte ao Senhor. Uma mulher que chega apagada no poço de Jacó, e porque ouviu a palavra dele, porque ouviu a voz dele, ela sai dali pulando de alegria, larga o cântaro e entra na cidade ao meio-dia, todo mundo vendo, e ela cheia de motivação: eu tive um encontro com o Messias. Quem recebe essa palavra? Quem acredita que essa semana vai ser uma semana de motivação? Chama acesa. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Chama apaga com a maior facilidade. Coisa mais difícil hoje é a gente acender as chamas das velas do aniversário, já viu? Que dificuldade. Mas aquela vela apaga rapidinho. Apagar na maior facilidade. Uma tristeza, um mau pensamento. Tem gente que era tão aceso na igreja, a gente olha assim: meu Deus, como é que pode ter apagado desse jeito? Daqui a pouco chega dizendo assim: eu estou muito desanimada, pastora Leia. Desânimo não vem de uma hora para outra, isso já vem se arrastando, até a hora que você diz assim: eu entrego os pontos. Casamentos acabando, por quê? Porque estava mal, mas foi empurrando com a barriga. Casamento não se empurra com a barriga, porque se empurrar com a barriga, ele vai para o divórcio, e termina um divórcio de inimizade, é um odiando o outro. Essas mulheres estão animadas, esses homens estão desanimados. Aí Pedro, ele acredita um pouco e vai lá no sepulcro. Preste atenção que coisa forte. Ele vai lá no sepulcro. Quando ele chega lá, ele olha por baixo assim e só vê lençóis dobrados, porque Jesus é educado, mas não vê anjo. Que engraçado. Para Pedro seria o homem que Jesus diria para ele assim: Pedro, tu te chamarás Pedro e não mais Simão, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para esse homem, anjo não apareceu, mas para as mulheres que eram desprezadas, 2 anjos apareceram. Foi para uma das mulheres, Maria Madalena, que quando ela diz assim: ô jardineiro, sabe onde puseram o meu Senhor? Aí ele olha para ela e diz assim: Maria. Aí ela: Rabone. Foi para uma mulher. Eu quero que todas as mulheres dessa igreja levantem as mãos. O Senhor quer derramar uma unção nova sobre a sua vida. O Senhor tem um ministério específico com as mulheres. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pedro viu lençol, mas não viu anjo, porque Deus não aparece para quem não crê. O sobrenatural acontece para quem acredita. Mulher tem facilidade de crer, mulher tem facilidade de contribuir, mulher tem facilidade de festejar, coisa linda. Mulher tem facilidade de dar gargalhada. Eu já falei aqui que os homens estão morrendo cedo, os homens estão indo, e a mulherada está ficando viúva, aleluia. Quero dizer para as irmãs assim: se cuida, tá, irmã? Que ninguém quer baranga não, tá? Depois que o marido for...
Ninguém quer baranga, não. Ah, pastora Léa, está falando besteira? Eu estou falando não, é pesquisa. Homens infartam mais rápido do que mulheres. E mulheres demoram a infartar porque mulheres dão gargalhada. Porque mulheres riem, porque mulheres, elas espairecem, e o homem não, o homem ele guarda. Pois nessa noite eu quero profetizar para os homens dessa igreja, levanta a mão que eu quero profetizar, vida longa para vocês também, mas riem mais. Eu vou pedir que os homens dessa igreja agora soltem uma gargalhada gostosa, só os homens, 1, 2, 3 e já... Agora eu vou pedir para a mulherada soltar uma gargalhada gostosa. 1, 2, 3 e já! Ninguém morre aqui. Ninguém morre. Vamos para o final? Você pode procurar em toda parte da Bíblia a maneira como Deus trata a mulher. A maneira como Deus trata servo. A maneira como Deus trata fariseu. Pode dar uma olhada. Pode dar uma olhada. Jesus tratava adúltera, leproso, publicano, com toda educação, com todo cuidado. Mas quando estava na frente de um fariseu, Jesus não tratava bem, porque eram hipócritas. Então a gente precisa entender como é que as coisas acontecem no reino espiritual. Então esses dois últimos estão saindo de Jerusalém desiludidos e estão indo para Emaús, lugar entre montanhas, lugar caloroso. Quem aqui já foi a Itapiruna? Quem já foi em Itapiruna? Misericórdia, Jesus. É uma cidade que fica no buraco. Quem já foi em Guapimirim? Guapimirim? Itapemirim. Itapemirim? Cachoeiro de Itapemirim. Irmão, dá licença, tá? São cidades que ficam dentro de buracos. A gente não aguenta de tanto calor. Gente desiludida prefere sair de Jerusalém, onde está Jeová Jirê, e ir para Emaús. E esses homens vão pelo caminho, vamos lá que eu estou terminando, os dois estão indo pelo caminho reclamando, murmurando, se lastimando, e daqui a pouco quem é que aparece e fica do lado deles? Jesus, com o corpo ressurreto. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim, olha, quem ressuscita não vira fantasma, fala para ele. Não vira fantasma, tem corpo de carne e osso. Nós lemos aqui um corpo ressurreto que comeu com eles, comeu peixe assado com eles. Irmãos, a gente não sabe como é que o céu vai ser, mas eu digo para você que vai ser maravilhoso. Jesus chega perto deles, olha Jesus, ó. Vocês estão conversando sobre o quê? Aí um deles, chamado Cleopas, diz assim, você não deve ser dessa terra, porque ninguém comenta outra coisa que não sejam os últimos acontecimentos em Jerusalém. Não sabe quais? Aí Jesus, não, quais? Não é lindo esse Jesus? Não deu a mínima para quem gosta de murmurar, para quem não acredita. A incredulidade nos afasta de Deus. Tem gente que prefere comentar o que todo mundo está comentando, a falar sobre as coisas que Jesus falou no culto passado. Domingo estivemos aqui, na quinta estivemos também. Jesus usou a boca dos profetas nessa casa, e tem gente que voltou para casa se lastimando e não lembra, mas está comentando tudo que está sendo falado na internet. Todo mundo sabe do bebê reborn. Todo mundo sabe da CPI das Betes. Todo mundo sabe da depressão do padre Fábio de Mello. Todo mundo sabe ou não sabe? Está todo mundo comentando. Está todo mundo comentando. Mas ninguém sabe o que foi pregado domingo aqui passado. Ninguém sabe o que foi pregado hoje pela manhã. Sabe por quê? Porque a gente não lembra do que Jesus fala.
Jesus falou várias vezes: eu vou morrer e eu vou ressuscitar. É necessário que isso aconteça. E esses homens estão se lastimando, acreditando que o pior aconteceu. Jesus não dá a mínima para a gente que faz pouco caso da palavra dele. Jesus chega a ponto de dizer: nécios, tardos de coração para acreditar nas coisas que a Escritura diz, tardos, demorados para crer. Aí Jesus, irmão, de Jerusalém para Emaús, são 12 quilômetros. Eu acredito que é daqui no aeroporto. Daqui no aeroporto são 13 quilômetros. Pensa, andando com os pés, daqui ao aeroporto, 12 quilômetros, e Jesus dando um seminário a céu aberto. Jesus falando de Moisés, Jesus falando dos profetas, Jesus falando. Jesus era o pregador daquele dia, um dia quase inteiro na companhia daqueles dois. E você sabe que aqueles dois não reconheceram Jesus? Aqueles dois viveram com Jesus 3 anos e meio e não reconheceram Jesus, porque seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Irmão, tem gente no nosso meio que está na casa de Deus, ó, e não reconhece Jesus. A chama arde quando está na igreja, mas quando sai da igreja volta para Emaús, para aquele povoado isolado entre montanhas. Jerusalém é o lugar da alegria do Senhor, é o lugar dos joelhos dobrados, é o lugar do quarto de porta fechada. Ali a gente louva ao Senhor, e se a gente estava triste, amargurado, a gente sai dali outra pessoa, porque Ele renova as nossas forças. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eusébio, bispo, historiador e exegeta cristão do século IV, ele diz que Cleopas era tio de Jesus. Olha só, Cleopas não era só discípulo, era parente de Jesus, era irmão de José, marido de Maria. Eu quero dizer para você que não basta ser sobrinho, ser tio, ser filho, não basta confiar que o teu pai ora por você. Você não vai reconhecer se você não tiver relacionamento e intimidade. Tem gente que vai passar o resto da vida frequentando o culto, mas não vai ter a chama acesa. Não vai ter vontade de fazer coisas para Jesus. 12 quilômetros e eles não reconheceram Jesus. É triste saber que domingo que vem vai ter gente sentando aí assistindo o culto e na segunda-feira a vidinha é a mesma. Jesus passou todo esse tempo com eles e eles não o reconheceram. Quando chegaram à casa de um deles, falaram assim: Senhor, entra para tomar um lanche conosco. Entraram, sentaram à mesa, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e distribuiu. Quando Jesus fez isso, aí eles reconheceram. Em momento nenhum Jesus foi reconhecido pela aparência. Vai prestando atenção. No céu não nos reconheceremos pela aparência, mas pela revelação da sua pessoa. E para você conhecer uma pessoa sem ver a sua aparência, tem que ter intimidade. Nós vamos conhecer pessoas da Inglaterra e pessoas da Índia, e nós nunca vimos essas pessoas. Vamos reconhecê-las pela pessoa de Jesus na vida delas. Segura na mão de quem está do teu lado, segura, e diga assim: olha, não basta ser parente, tem que ter relacionamento, tem que ter intimidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Foi na mesa da comunhão que eles reconheceram o Mestre. E foi na mesa da comunhão que eles
se reconheceram. Que nessa noite você, assentado a essa mesa, você chegue ao ponto de dizer: até que ponto eu conheço Jesus? Será que eu só não tomei um banho no batismo? Será que eu não estou simplesmente sentando à mesa para comer um pedacinho de pão e tomar um cálice de vinho? Será que eu conheço Jesus? Será que eu seria capaz de arriscar a minha vida e ir no sepulcro para levar especiarias aromáticas para ungir alguém cujas autoridades estão de olho nelas? Será que não vão me pegar também? É na mesa da comunhão. Não é só você em casa orando sozinha, porque nós não somos sós, nós somos um corpo. Eu não sou o corpo, eu faço parte do corpo. Eu não sou a igreja, eu faço parte da igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E quando eles reconheceram o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor desapareceu. Ó, que coisa! Tanto tempo com Jesus e não aproveitou a presença dele. Eu quero te dar uma notícia: ele está na casa mais uma vez. Levanta a tua mão e glorifica, abre essa boca e glorifica o nome do Senhor. Ele está na casa, Ele está na casa. Não basta ter o coração ardendo, mas não reconhecê-lo. A Bíblia diz que quando eles reconheceram, a primeira coisa que eles fizeram foi voltar para Jerusalém. Não adianta sentir o coração arder no culto e permanecer em Emaús. Lugar quente, água morna, um calor causticante. A vidinha sem graça, a vidinha de trabalho, casa, vê a novela das 8, dorme com Bial, acorda com Ana Maria Braga, aí vê um podcast, aí vê um monte de palhaço na internet, aí vê a sessão da tarde, aí vai lá, tira um cochilo. Dá licença, vida sem graça, vida sem graça. Jesus te chamou para subir de nível nesta noite. Suba de nível, saia de Emaús. Talvez haja entre nós pessoas que até se afastaram um pouco da igreja, desiludido com alguma coisa que aconteceu. Vou para Emaús. Na igreja tem muito fofoqueiro. Na igreja tem panelinha. Na igreja, fizeram uma calúnia minha. Sabe de uma coisa? Eu vou ficar em Emaús. Tem um monte de gente que não quer mais trabalhar, ter um cargo na igreja, está sentado no último banco. Sabe de uma coisa? É aqui no banco, acabou o culto, na bênção apostólica, eu estou indo embora. Não quero contato com ninguém. Tem gente assim, Emaús. Por isso que você está com essa cara brilhosa assim, mas não é da presença do Espírito, não é calor. É calor, você está pingando de calor, sabe por quê? Emaús é lugar de quintura, e não é quintura do Espírito não. Mas nessa noite eu quero dizer para você, coração está ardendo com essa palavra, fica em Jerusalém, fica na presença do Senhor. Se você está ferido, machucado, irmãos, eu já me machuquei tantas vezes. Não foi só na igreja não, foi no meu trabalho também. É engraçado que no trabalho machucam a gente, mas ninguém pede as contas. Mas se alguém for ferido na igreja, ele está saindo da igreja no dia seguinte. É diferente. A família teve um quebra-pau com o marido, mas está lá com ele. Teve um problema com a esposa, mas continua dentro de casa. Mas se o problema for na igreja, ali não ninguém presta. Não, aqui estão os santos do Senhor, mas aqui também tem gente que está sendo curado dos seus problemas, das suas dores. A casa de Deus é um hospital. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aqui é lugar de cura, aqui é lugar de alimento, aqui é lugar onde o Espírito Santo se move no meio da igreja. E quem quer coração que arda na presença do Senhor, não pode olhar para essas coisas. Se esses discípulos não tivessem esquecido do que Jesus falou, eles estavam em Jerusalém, porque depois de 3 dias, a notícia não era mais de morte, mas era: ele ressuscitou. E onde há ressurreição,
a novidade de vida. Eu quero terminar essa palavra profetizando para a sua vida. A chama acesa vai fazer com que você veja milagres de Deus.